Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Que bom poder estar aqui de novo. Que bom poder desfrutar da companhia dos irmãos, poder estar nesse ambiente onde a gente tem um pouco mais de feedbacks, de olhares, de interações, onde a gente consegue perceber que, de fato, de alguma forma e pela misericórdia de Deus, Ele tem permitido que a gente possa ser instrumento dEle para abençoar enquanto compartilhamos a palavra. Nós estamos voltando hoje, especificamente, a esse modelo presencial. As nossas últimas exposições da Carta de Paulo aos Efésios foram todas à distância. A gente chama isso lá na escola de EAD, né? Foram todos gravados e compartilhados via o canal da igreja no YouTube. E eu queria dar uma boa notícia para você que ainda não pode estar aqui, ou que tem acompanhado a gente através desse canal. As gravações continuarão a ser compartilhadas, mas não em tempo real. Nós vamos deixar um tempinho aí, até para você se sentir à vontade de vir para cá cultuar com a gente. E a gravação sobe, acho que daqui uma semana, irmão Ronaldo, no canal da igreja, da mesma forma, para que você acompanhe, para que você reveja, enfim, para que esse tempo que a gente tem passado aqui, ou lá de casa, ou você na sua casa, continue sendo um tempo de Deus para a gente se aprofundar no conhecimento da palavra dele. Eu sei que nós acabamos de orar, mas eu convido você a fazer mais uma oração e agora pedindo ao Senhor que fale a cada um de nós e a todos aqueles que vão ter contato com essa palavra. Curve a sua cabeça, sentado mesmo no seu lugar. Deus, nosso Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que esse tempo que passaremos aqui seja, como tem sido, um tempo abençoado para a nossa vida, um tempo de crescimento, um tempo de edificação, um tempo de fortalecimento na Tua palavra. Seja conosco. Nós dependemos totalmente do Senhor, tanto para falar quanto para ouvir. Nós precisamos da intervenção do Teu Espírito nesse lugar e em nossa vida. Por isso nós te pedimos isso e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra, por gentileza, a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler hoje a segunda parte, a segunda perícope do capítulo 4, a segunda porção do capítulo 4. Nós vamos ler do verso 17 até o verso de número 32, que é o último versículo do capítulo 4, Efésios 4, de 17 a 32, num texto que é um apelo paulino à santidade. Sexta passada nós falamos a respeito da unidade, hoje Paulo nos chama à santidade. Vamos ler juntos? Aliás, acompanhem, por favor, é um texto extenso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor... Desculpem, eu estou lendo o verso 1, verso 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entrenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover edificação,
para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Amém. Vamos à nossa exposição. Já que hoje nós estamos retomando esse modelo presencial, eu queria pedir a sua licença para iniciar essa exposição recapitulando o que nós vimos até aqui dentro dessa carta. Sexta passada nós iniciamos a segunda metade da carta. Essa carta tem duas grandes porções. A primeira porção é uma porção extremamente teológica que nós apresentamos aos irmãos nos termos de um culto a Deus. Paulo faz uma saudação aos irmãos em Éfeso e logo em seguida, logo após essa saudação, tem um prelúdio, tem um hino de louvor à Trindade, um hino que glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo pela obra dessas três pessoas distintas, divinas, que é o nosso Deus. E é isso mesmo que você ouviu, não é que são o nosso Deus, porque a Trindade é três, mas é um, e aí não cabe na gramática. A gramática fala de três que são um, né? Não, a Trindade, três que é uma pessoa divina. Paulo canta esse hino de louvor à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O coro desse hino é para o louvor da sua glória. E quando ele termina esse hino, falando da obra, ele não tem outra coisa a fazer, senão orar. É a primeira oração que ele vai fazer ainda no capítulo 1. Ele ora pedindo por mais desse poder de Deus manifestando-se na nossa vida, antes dele prosseguir para o segundo capítulo. No segundo capítulo, o culto continua. Agora, com uma explanação a respeito da vitória que Deus dá a todo aquele que crê. A carne e o diabo. Paulo diz ali com todas as letras que a obra de Cristo, que a obra de Deus Pai, selada pelo Espírito Santo na nossa vida, nos proporciona a vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. E Paulo ainda fala da antiga condição dos gentios no capítulo 2. Ele vai dizer que nós não estamos mais sem Cristo, separados da vida de Deus, nós não estamos mais separados da comunidade de Deus, não tem mais Israel e gentios, tem agora um único povo composto de judeus e gentios chamado igreja. Por isso que nós dizemos também que essa carta é a mais eclesiológica de todas as cartas de Paulo. É a carta que mais trata a respeito da doutrina da igreja. Mas a nova condição dos gentios, segundo Paulo, também é não mais separados da comunidade de Deus, não mais estranhos às promessas. As promessas que eram somente daquele povo dizem respeito a mim e a você também. Não mais sem esperança. E acho que a afirmação mais forte que ele coloca ali no capítulo 2 é que nós não estamos mais sem Deus no mundo. Agora, Deus faz parte da nossa existência, nós voltamos a nos relacionar com Ele a partir da obra de Deus em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Fomos reaproximados pelo sangue de Jesus e tornados edifício espiritual, casa de Deus. O Deus que lá no Antigo Testamento manifestava-se prioritariamente naquela relação que acontecia no templo, é um Deus agora desemparedado e sem fronteiras, que se manifesta numa relação que acontece dentro de nós. Eu e você, a igreja do Senhor, tornou-se a casa de Deus, a morada de Deus, Ele habita em nós, e Paulo vai usar essa expressão, essa imagem da casa durante toda essa carta. Aí no capítulo 3 tem um testemunho de Paulo, um testemunho de que ele foi chamado como mordomo, como despenseiro de um mistério que estava oculto, mas que agora fora revelado por intermédio dele
Paulo, só que esse testemunho de Paulo é involucrado em sofrimento, porque ao mesmo tempo que ele fala que é chamado por Deus, ele está encorajando os crentes de Éfeso a não desfalecerem por conta dos sofrimentos dele. Por isso que ele abre capítulo 3 dizendo assim: olha, irmãos, não se entristeçam por conta das minhas prisões e tribulações. Ele termina esse primeiro parágrafo dizendo: irmãos, não se entristeçam. Eu sou chamado para ser dispenseiro de Deus e isso para mim é um privilégio enorme. Então, as coisas se equacionam, mesmo que eu tenha que sofrer. Eu tenho a certeza de que o Senhor me chamou para compartilhar um grande mistério e Paulo está como que dizendo assim: eu sofreria tudo que fosse necessário, mais um pouco, para continuar compartilhando esse grande mistério que é Cristo. Aí Paulo vai fechar o capítulo orando mais uma vez, e orando ousadamente, porque ele faz alguns pedidos ali, irmãos, que um crente comum talvez não tivesse coragem de fazer. Senhor, eu quero ser habitado da plenitude de Cristo. Eu quero que o poder do Senhor se manifeste na minha vida. E ele faz esses pedidos e quando a gente acha que ele já chegou no cume da ousadia na oração, ele termina com a doxologia. E sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele chegou lá no topo e ele disse: tem mais para cima disso. Deus é poderoso para fazer muito mais acima disso. Essa é a segunda oração de Paulo na carta. Capítulo 4, né? Agora é uma outra parte da carta, é a parte da carta mais prática. Paulo fez um primeiro apelo. Olha, por conta disso, do que Deus fez na vida de vocês, por conta dessa obra gloriosa da Trindade na vida de vocês, andem de modo digno da vocação com que fostes chamados. E o que é, Paulo, andar de modo digno da vocação com que fomos chamados? Ele deu uma primeira resposta para essa pergunta. Qual foi a resposta? Andem em unidade. Andem em unidade. Não tem mais judeu ou gentio. Deus juntou todos nisso que nós chamamos de igreja. Aliás, que o próprio Senhor chamou de igreja, na eclésia, a comunidade dos chamados para fora de um mundo, de um sistema, de um sistema falido. Ele chama os crentes a andarem de modo digno da vocação com que fomos chamados, e isso é andar em unidade, e Paulo vai dizer agora o que é andar de modo digno dessa vocação com um segundo apelo, que a gente chamou aqui de um apelo à santidade, à vida de pureza. Então, eu convido você a olhar para o texto e perceber inicialmente aí como esse texto está dividido. Se você pode notar aí, no verso 17, o Paulo está fazendo uma proposição. Ele está fazendo um apelo ao perdão, como eu acabei de definir para vocês. Ele diz: e digo-vos isso, e testifico no Senhor, para que, olha a metáfora do andar aí de novo, não andeis mais como andam também os outros gentios. É a primeira parte do texto, e essa primeira parte vai se desenvolver aí até o verso de número 19. No verso 20, Paulo vai dar o argumento. Por que vocês não devem mais andar como andam os outros gentios? O argumento está aí no verso de número 20. Vocês não aprenderam assim a Cristo. E a terceira parte desse texto vai ter o início ali no verso de número 25, onde Paulo vai falar das implicações desse novo andar, não segundo os gentios, das implicações desse novo andar conforme aprendemos a Cristo. E aí ele vai dizer, olha, deixa a mentira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Tem uma série de recomendações que a gente vai ver aqui, se Deus permitir no detalhe, e pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Aí você pode dizer assim, já de antemão: irmão Gilvan, essas coisas não dizem respeito a mim. Elas dizem, Paulo estava falando para os crentes de Éfeso, e consequentemente para nós, para todos aqueles que tivessem contato com esse conteúdo. Ah, mas eu não minto.
Talvez tenha acabado de pronunciar uma, só talvez, né? E mesmo que seja verdade, a palavra de Deus ela é sempre preventiva e algumas vezes corretiva, não é verdade? Então, que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição desse texto. Eu vou expor essas 3 sessões e pretendo concluir aqui com algumas aplicações práticas, como sempre fazemos. A primeira sessão, como eu já disse para os irmãos, então, é uma recomendação a uma vida de pureza, a um novo estilo de vida, a uma vida não como a vida, ou melhor dizendo, como a morte, que se manifestava nos gentios sem Deus. E Paulo está dizendo aqui que nós não devemos andar, nós não devemos viver, caminhar na existência, nós não devemos nos manifestar como esses outros gentios. Eu já expliquei, mas cabe relembrar. A igreja em Éfeso é uma igreja quase que totalmente gentílica. O evangelho surge entre os judeus e Paulo é aquele que se torna o grande embaixador dos gentios, pregando onde não haviam judeus. O foco dele, né, não é inicialmente judeu. Paulo inicia a obra ali em Éfeso, também vale lembrar isso, pregando numa sinagoga. Mas acontece que a pregação de Paulo, que anuncia que o Messias já veio, para um povo que não quer crer nisso, causa problema. Então Paulo, ele depois de ter anunciado aos judeus, volta-se para pregar aos gentios. Essa igreja de Éfeso é, portanto, constituída basicamente de gentios, de um povo não israelita, de um povo não imbuído da cultura religiosa da nação de Israel. E aí Paulo fala, não andem como os outros gentios. E a gente deve perguntar naturalmente, né, como é que esses outros gentios andam? Como é que eles andam, Paulo? Essa é uma pergunta que eu faria, estivesse dialogando ali com Paulo, né? E Paulo, como era detentor das teorias de discurso, né, do método de discurso, de fazer perguntas, mas também apresentar respostas, ele responde no próprio texto. Como é que andam esses outros gentios? Versos 17 e 18. Eles andam na vaidade da mente, eles andam com o entendimento obscurecido, eles andam separados da vida de Deus. Como é que esses outros gentios caminham, se portam na vida? Assim, com a mente tomada de vaidade, com a mente que não se flexibiliza, que não se prostra diante da vontade de Deus. Eles são, portanto, deuses deles mesmos, quando não reconhecem o Deus verdadeiro e todo-poderoso. E eu ouvi de um pastor bastante conhecedor das Escrituras agora há pouco, ele dizendo que esse é exatamente o conceito do joio e do trigo. Porque qual que é a diferença entre o joio e do trigo? A gente tem aquele conceito que é praticamente nenhuma. Tanto que não se arranca o joio antes de crescerem, porque é possível que se acabe arrancando o trigo junto. Esse pastor disse que quando os dois crescem, o trigo é mais flexível. O joio não se prostra. Então, esse é o conceito. Os gentios, eles andam na vaidade da mente, eles têm para si mesmo um conceito onde não cabe Deus. Onde Deus não tem espaço. Eu sou Deus quando eu digo que não há Deus. Eu tomo as minhas decisões, eu não me flexiono, eu não me flexibilizo a decisão de ninguém. Então, eu elegi a mim mesmo como Deus, e isso também é uma espécie de idolatria. Nós, não reconhecendo Deus, nos fazemos deuses, e aí, lógico, um Deus minúsculo, um Deus falso, e aí, o que nos define é isso, a vaidade da nossa mente, com entendimento obscurecido e, por consequência, separados da vida de Deus. E aí a gente poderia perguntar ainda para Paulo, qual que é a raiz, a causa desse andar dos gentios, com todas essas características que você acabou de colocar aí para nós? Olha, Paulo diria assim, porque os outros gentios, eles têm 2 elementos aí que fazem com que esse andar seja dessa forma. A ignorância e a dureza
do coração deles. Isso está dito aí no finalzinho do verso 19. E Paulo ainda diz nesse verso 19 que eles perderam todo o sentimento quando se entregaram à dissolução para cometerem toda impureza. Eles entraram no processo de dessensibilização. Você já imaginou? Eu vou tentar trazer um exemplo que vai deixar isso claro aqui para nós. Quando um crente ele se afasta dos caminhos do Senhor, normalmente ele não vai cometer um pecadão assim e de repente virou a cabeça, né? São pequenos precedentes. Vai dando um passo em direção àquilo que não é a vontade de Deus. Aí tem aquela exortação, né, para voltar ao caminho, incomoda um pouco, até que passa a não incomodar mais. Aí ele dá mais um passo na direção, né, daquilo que não é a vontade de Deus. E chega um momento que já não tem nenhum desconforto. Chega um momento que o pecado é tão comum e ele está sendo exortado a mudar de atitude, a mudar de vida pela família, pelos filhos, pela igreja, mas não faz diferença. Ele se dessensibilizou, aquilo já não afeta ele mais, o pecado já não incomoda mais. E Paulo fala disso nas Escrituras, de um coração que vai se tornando insensível. A Bíblia fala disso o tempo inteiro. Fala dessa mente cauterizada, e mente e coração para judeu é uma mesma coisa. Mas vale destacar ainda, irmãos, esse termo dissolução, que é literalmente o ato de dissolver, mas figuradamente é deteriorar costumes. É o equivalente a uma vida de devassidão, de imoralidade, de natureza sexual. É isso que Paulo está tratando aqui entre os Efésios. E no grego a palavra aí é ausegeia, que tem a ver com luxúria, com uma luxúria desenfreada, com um excesso de licenciosidade, com um comportamento lascivo, com um caráter ultrajante, com impudência, que não é imprudência, é impudência mesmo, uma falta de pudor. Impudência, essa dissolução tem ainda a ver com o desaforo, com a insolência. Paulo está dizendo aqui que os gentios, os outros gentios, eles andam assim e nós não devemos andar dessa forma. A segunda palavra que ele usa ainda aí é a palavra acartasia, que fala de impureza, que também, né, nos remete a comportamentos de natureza sexual, a luxúria, a uma vida de devassidão. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, irmãos, quando Paulo trata esses pontos? Paulo está colocando esses pecados de natureza sexual como o fundo do poço da depravação humana. O fundo do poço é isso. A humanidade, quando chega nesse estágio aqui, conforme a carta aos Romanos, é porque Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos, à sua vida de carnalidade, e por conta disso eles estão destinados à ira de Deus. É claro que a gente não se alegra com isso e não compartilha essa mensagem como quem diz assim, tá vendo? Aliás, eu vou trabalhar esse ponto no final e na aplicação. Mas nós precisamos continuar levantando uma voz de defesa do Evangelho, da moral, daquilo que Deus estabeleceu como modo de vida de todo aquele que diz que lhe serve. Não haverá um tempo, irmãos e irmãs, em que aquilo que é pecado, à luz da palavra de Deus, ganhará um outro nome e deixará de ser chamado de pecado. Pecado é pecado, foi pecado e sempre será pecado, porque Deus não muda e a palavra dele não volta atrás. Então, se eu por acaso estiver alcançando algum jovem através desse vídeo, ou até mesmo aqui dentro desse ambiente, quando nós estivermos diante dessa postura do mundo de dizer que tudo pode, de que vale tudo, nós podemos
taxativamente classificar isso como pecado, como algo que nos afasta de Deus, que nos leva para longe de Deus, que não é a vontade de Deus para a nossa vida, e mais do que isso, que por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, Ele já nos deu total condição de vencer pela sua graça. Aleluia. Essa é a primeira sessão onde Paulo nos chama a uma vida de santidade. Mas a segunda parte desse texto, que eu já disse para vocês, está aí nos versos 20 a 24, é um argumento em favor da santidade e em favor desse andar não segundo os outros gentios. E o argumento que Paulo está utilizando aqui é que nós não aprendemos assim a Cristo. É interessante que provavelmente nós diríamos assim, eu não aprendi assim de Cristo. Mas Paulo diz, nós não aprendemos assim a Cristo. Você consegue perceber a diferença que há nessa colocação? Ele está como que dizendo a mim e a você, se é que nós ouvimos e fomos ensinados em Cristo, como está a verdade em Jesus, nós precisamos entender que a nossa vida não é transformada por causa de um conteúdo teórico que nos é apresentado. Ela é transformada por causa de uma experiência com uma pessoa real que nos foi apresentada. Cristo, portanto, não é somente um conteúdo que eu absorvo através da letra do papel. Cristo é alguém com quem eu me relaciono. E por isso que eu aprendo a Cristo e não somente de Cristo. É interessante a gente notar ainda que esse conceito do aprender a Cristo propõe que Paulo está argumentando aqui que a gente deve andar de modo digno da vocação que fomos chamados, isso é em unidade, e que devemos andar não como os outros gentios em santidade, porque aprendemos a Cristo e isso muda o nosso andar. Ele está deixando claro que a vida cristã é um chamado à mudança de mente, à mudança de direção, a uma metanoia, a uma transformação. A gente brinca e diz assim, né, uma virada de 360 graus, mas 360 graus é um giro completo, e você sai de um ponto e volta para ele mesmo. A nossa virada é de 180 graus, a gente estava caminhando em direção contrária à vontade de Deus, e quando a gente se encontra com Cristo e aprende a Cristo, a gente começa a andar na direção dele, uma virada de 180 graus, portanto. Mas, se você pôde perceber ainda, quando Paulo diz aí, nós aprendemos a Cristo, ele está colocando diante de nós que Jesus é quem ensina, é em quem somos ensinados e, ao mesmo tempo, é em quem está o nosso ensino. Em outras palavras, Jesus é o professor, Jesus é também a escola e ele é o livro. Ele é todo o conteúdo que eu e você precisamos para viver de modo santo, digno da vocação com que fomos chamados, para a glória de Deus e para o louvor dele mesmo. Então, qual é o ensino de Jesus? Nós poderíamos nos perguntar ainda à luz desse texto. E o texto nos vai apresentar esse ensino aqui em pelo menos 3 atos. No verso 22, que segundo o trato passado, nos despojemos do velho homem, abramos mão de tudo aquilo que caracteriza o velho homem. Despojar é como que tirar uma roupa de velho homem, embora essa transformação não seja só exterior, ela é interior e profunda. O segundo ato aí ainda no verso 23, além de nos despojar do velho homem, é que nos renovemos no espírito da nossa mente, e o terceiro ato aí, que nos revistamos do novo homem. Então, você abre mão do velho, você renova a sua mente, você veste-se de um novo homem segundo Deus, segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Enquanto o velho homem se corrompe, Paulo ainda vai deixar claro aí, pela concupiscência do engano, cobiça por bens materiais, prazeres, luxúria, carnalidade, o novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Então,
como alguém me explicou, e eu guardei essa mensagem até hoje no coração, imagine um porco. Um porco gosta de lama. Se você tirá-lo da lama, lavar o porquinho, dar um banho nele, colocar talco nele, deixar ele cheiroso, bonito, colocar um laço vermelho, bonito no pescoço do porquinho, e você soltar ele, sabe para onde ele vai depois? Para a lama. E aí, há um segredo na Escritura, quando ela fala de novo nascimento, quando ela fala de transformação na nossa vida, que é que nós somos regenerados. Regenerados, gerados novamente. A palavra ali, no conceito, é como a palavra de uma semente mesmo. Não é aquela natureza de porco que gosta de lama. Não adianta lavar, botar talco e um laço no pescoço. É como se Deus transformasse a natureza do porco na natureza de uma ovelha, que depende dele, que carece dele, que ouve ele, que interage com ele. E nenhum animal no reino eu acredito que seja tão apropriado para falar dessa nossa relação com Deus. A ovelha é esse animal dependente mesmo, que inclusive é míope, não enxerga direito, precisa de um pastor para guiar, para conduzir, senão se coloca em um monte de enrascada, irmãos. Quando você vê a história lá no evangelho do pastor que saiu para buscar a ovelha, encontrou ferida, é coisa de ovelha mesmo. Mas quando a gente entende a nossa dependência de Deus, está disposto a ouvir a voz do pastor, essas coisas já não nos representam mais. Vamos à última parte do texto, versos 25 a 32. Paulo vai sugerir aqui que essa vida, não segundo os gentios, não na vaidade da nossa mente, não em trevas de entendimento, não em separação da vida de Deus. Essa vida não marcada pela perda dos sentimentos ou a perda da sensibilidade, essa vida que não se caracteriza pela dureza do coração, mas é segundo aprendemos a Cristo, essa vida despojada do velho homem, com o espírito da mente renovada, vestida e revestida do novo homem, essa vida segundo Deus nos criou para vivê-la em verdadeira justiça e santidade, essa vida reflete-se principalmente nos nossos relacionamentos, na maneira como interagimos uns com os outros. Por isso que tem aí, uma série de imperativos, de coisas práticas. Arroz com feijão, assim, papundo, que representa ter um andar não segundo os outros gentios, mas um andar digno da vocação com que fomos chamados, um andar que glorifica a Deus. Então, os imperativos estão aí, Ele diz, em primeiro lugar, deixai a mentira e fale cada um a verdade. Paulo está, portanto, dizendo que não tem espaço para mentira na vida daqueles que tiveram um encontro com Deus, que se relacionam com Deus na dimensão de uma vida transformada. Você pode até mentir, meu irmão, mas confesse o pecado, deixe, porque também existe o lado de que a obra da salvação na nossa vida ainda não está completa. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E podemos dizer isso por quê? Porque nós somos resgatados. Eu tive um encontro com Jesus e creio que você também, amém? Nós fomos regenerados, a nossa natureza de porco foi transformada em ovelha. Nós tivemos um novo nascimento, onde o pecado nos incomoda. Mas a gente luta com o pecado todo dia. E se a gente não vigiar, a gente entra em tentação, a gente cai. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos traz uma promessa preciosa de um evento chamado glorificação, onde o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade. O nosso corpo corruptível, inclinado à corrupção, se revestirá de incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, eu estou citando 1 Coríntios 15,
Quando isso acontecer, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí tem um cântico: onde está a morte, o teu aguilhão? E Paulo vai continuar o cântico: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Não cabe na gramática, não é lógico, não é matemático, também não é humano, é divino, mas é assim que a gente vai conseguir descrever a obra de Deus, que é mistério. Não tem como descrever em termos lineares exatos. Então, deixa a mentira e fale cada um a verdade. Por quê, Paulo? Porque somos membros uns dos outros. Quando você mente ao seu irmão, você ofende a você mesmo, porque você é membro desse corpo. Você fere, mas ao mesmo tempo que fere, também é ferido. Ele diz aí um outro mandamento, um outro imperativo: irai-vos. Vocês podem sair daqui sabendo que tem que se irar. Ire-se contra o pecado, ire-se contra tudo aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, mas lembre-se, ire-se, mas não peque. E ire-se, não peque, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ire-se, não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Está tudo correlacionado aí num único mandamento. Por quê? Porque eu também não posso ser tolerante a tudo. Ser tolerante ao pecado. Eu não posso ser insensível ao pecado que acontece diante dos meus olhos e não mirar contra aquilo. Mas eu não posso perder a razão e agir com truculência ou com força somente porque aquela atitude está errada. Você consegue perceber isso? Eu também não posso deixar que essa ira permaneça no meu coração e eu seja uma pessoa iracunda, porque isso inclusive adoece. Doenças psicossomáticas, certamente você já ouviu essa expressão, são doenças decorrentes de emoções não tratadas. A ira que você vai acumulando, olha, irmãos, causa pressão alta, viu? A ira que você vai acumulando, olha, pode causar infarto. Né? Você já ouviu aquela expressão: eu olho para essa pessoa e me dá até uma dor de estômago. Ira, gastrite, olha, quando você nutre ódio, vai lá um monte de ácido, o mesmo ácido que digere o alimento, só que se não tiver alimento no estômago, vai digerir o estômago. É assim. A ciência explica dessa forma. Mas o ponto é: ire-se, não peque. Ire-se, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ah, quer dizer que se eu morar na Groenlândia, eu posso ficar 6 meses irado, porque só tem... o dia passa de 6 meses. É 6 meses de sol, 6 meses de noite. Não é bem por aí, não. É cuidado para essa ira não permanecer mais tempo do que deve no seu coração e você não ser afetado por isso. Porque quando você se ira e não trata essa ira, você está dando lugar ao diabo. O diabo é especialista em pegar isso e transformar em algo que vai destruir você e que vai destruir o seu próximo. Mas perceba ainda: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, faça o que é bom e tenha o que repartir. Olha que coisa interessante que define um dos propósitos do trabalho. Para que você trabalha? Para acumular e dizer assim para minha alma: minha alma, farta-te, vive bem. E aí você ouve uma voz que diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Paulo está dizendo aqui: olha, não roube, trabalhe para que tenha com que repartir. Trabalhe para você poder abençoar pessoas. Irmãos, isso talvez não seja uma cultura tão comum entre o evangelicalismo da mídia. O evangelicalismo da mídia fala em acumular, não é? Deus vai prosperar você, Deus vai te abençoar. Aí aparece alguém falando naquelas igrejas, né? Olha, eu estava na miséria e quando eu vim aqui para essa igreja, agora eu tenho 5 casas, 7 carros, eu tenho 78 pares de sapato. Puxa,
Então ainda tem alguma coisa errada aí, porque Deus não vai nos dar mais do que a gente precisa, irmãos, para a gente acumular, é para repartir, é para dividir. E se me permite um testemunho pessoal, eu me senti tão incomodado em perceber que o número de pessoas passando fome na nossa nação aumentou exponencialmente nessa pandemia. E eu disse para mim mesmo, eu não posso pensar em ter reserva numa hora dessa e não compartilhar com quem precisa. Eu não posso fechar os olhos para quem está tendo necessidade, porque Deus não me deu para acumular e ver alguém necessitado e passar de largo. Você consegue compreender isso? Então, aquele que furtava, não furte mais, trabalhe para que tenha com que repartir, para que possa dividir. Ele diz mais, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, né? Mas somente aquela que for boa para edificar, para dar graça a quem ouve. E Paulo ainda parece deixar claro aqui como a maneira como nos relacionamos com o próximo afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque ele começou falando de santidade e a gente sempre pensa em santidade na perspectiva do relacionamento com Deus, não é? Mas a santidade tem muito a ver com a maneira como eu me relaciono com o meu próximo aqui na terra. Ele fala de não entristecer o Espírito Santo no verso 30, aí a gente espera que ele diga assim, né? Olha, não entristeça o Espírito Santo. Quando você estiver cultuando, adore a Deus de verdade. Quando você estiver cantando hinos, não cante da boca para fora, cante com o coração, para o Espírito Santo não ficar triste com você. Mas ele não falou disso. Ele fala, não entristeçais o Espírito Santo no qual fomos selados, mas em seguida ele fala de 6 atitudes que afetam o nosso relacionamento entre irmãos. Ora, eu afeto meu relacionamento com Deus, entristecendo o Espírito Santo, quando eu falho no meu relacionamento com o meu próximo. Se não, vejam, ele vai dizer aí que toda amargura, a gente se amargura, na maioria das vezes, contra alguém, não é? Contra um irmão, contra alguém que está próximo. Toda ira, contra o próximo. Toda cólera é contra o próximo. Toda blasfêmia, aí você diz assim, a gente blasfema contra Deus. Olha, blasfêmia por definição é calúnia, difamação, fofoca. Então você pode blasfemar sim contra o seu próximo. E toda malícia, ele diz, seja tudo isso tirado dentre vós, no verso de número 31. Ou seja, a gente agrada a Deus servindo próximo, se relacionando bem com o nosso próximo. E ele termina sugerindo que as atitudes que devem marcar os nossos relacionamentos são a benignidade, verso 32, a misericórdia e o perdão. Benignidade, misericórdia, perdão. Fruto do Espírito, não é? Ação do Espírito Santo. Por isso que Paulo associa tudo isso à própria pessoa do Espírito Santo. Mas deixa eu correr para parar aqui por volta da 8h30 no máximo, pastor Eli. Desculpa a falta de atenção com o horário. Eu deixo aqui algumas lições práticas para a gente. A primeira delas é que o conteúdo da nossa fé sobrenatural é um mistério revelado, mas também é muito racional. Você percebeu isso na leitura do texto? Se você ler todos esses versículos novamente, você vai perceber palavras que falam de racionalidade. Por exemplo, no verso 17 ele fala de mente, que os gentios têm a mente entenebrecida. Ele fala de entendimento, falta entendimento a eles. Coração, que para o judeu mente e coração é a mesma coisa. Ele fala de aprender a Cristo. Ele fala de ensino. Ele fala de engano. No verso, por exemplo, é o verso de número 22. Ele fala de mente, novamente, no verso 33. Ele fala de justiça. E não se pratica justiça em termos de emocionalismo. Justiça se pratica ponderando para saber o que é justo, o que cabe a todos. Então, crer também é pensar. A nossa vida de santidade é resultado de uma vida de reflexão. É resultado de uma vida de pensamento. Aliás, sugiro a leitura de um livro que li e achei
Impressionante o conteúdo. Crer também é pensar, do Dr. John Stott. Crer também é pensar. O John Stott, que inclusive foi capelão da rainha da Inglaterra, um pastor com uma história interessantíssima, um homem de Deus. O John Stott escreveu esse livro, Crer também é pensar. Então, quando Paulo está dizendo assim, a nossa vida não deve ser como a vida dos gentios, porque os gentios não andam pensando, não andam usando a mente como deveriam. Os outros gentios, eles têm a mente entenebrecida, eles não aprenderam de Cristo, ele está me chamando a mim e a você, a refletir a nossa fé. Então, quando eu digo, a gente tem que viver em santidade, por quê? As perguntas cabem aqui. A maioria das conversões, elas acontecem num ambiente emocional, mais do que intelectual, não é? Você pergunta assim para a pessoa, o que é que você entendeu da mensagem que foi pregada? Nada, mas teve uma voz forte aqui no meu coração que me chamou à frente e me fez entregar a vida a Jesus. Mas quando você tomou essa decisão, sente-se agora na sala do Pink e aprenda a respeito da sua fé para poder responder com mansidão a qualquer que perguntar a razão da esperança que há em você. Você consegue perceber o valor disso? Segunda lição, venha como está. Bem clichê, não é? Venha como está, mas não permaneça da mesma forma. O texto nos chama a uma vida de transformação, a uma vida de mudança. Portanto, ninguém que vem à fé, que vem a Cristo, deve achar que o amor de Cristo vai cobrir tudo, vai apagar tudo e que não vai ter um custo para mim, porque ele já pagou tudo na cruz. Olha, é verdade, ele pagou o preço que eu e você não podíamos pagar. Mas ele espera de mim uma resposta de constrangimento ao amor que ele manifesta para comigo. Ele espera de mim uma resposta de mudança de vida. Terceira lição, o nosso chamado a caminhar em santidade não deve ser entendido como esse pagamento, como uma penitência, como um voucher, vale salvação, ou mesmo como uma moeda de troca ao favor divino. A gente vive em santidade porque esse é o modo como Deus determinou que eu e você deveríamos nos relacionar com o nosso próximo nos padrões estabelecidos por Ele mesmo. Portanto, eu estou fazendo somente a minha obrigação. Não é para eu chegar diante de Deus e Senhor, o Senhor está vendo como eu sou santo, como eu tenho me esforçado aqui para obedecer tudo, então me abençoa. É tudo graça, irmãos. E há um paradoxo enorme aqui para a gente separar até onde vai a graça e até onde vai a responsabilidade humana. Até onde vai o meu e o seu papel de obedecermos a Deus e honrá-lo com a nossa vida. E a quarta e última lição, o tempo já não permite estender mais, nós somos chamados pela Escritura a pensar em santidade, é fato, acabamos de expor um texto nesse tema, mas também somos chamados a pensar em como manifestar esse viver santo no mundo. E Paulo deu respostas aqui de como que a gente faz isso. A gente manifesta o nosso viver santo no mundo através dos nossos relacionamentos e se relacionando com o nosso próximo na perspectiva como Deus se relacionou comigo e com você. Deus se relaciona comigo e com você. Qual foi a maneira como ele se relaciona comigo e com você? O perdão, a misericórdia, a bondade. Por isso que quando Paulo diz assim, antes, sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, ele estabelece um modelo. E o modelo é alto, hein? Percebeu? No último versículo que a gente leu, como é que eu devo perdoar as pessoas à minha volta? Ora, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, é isso? Como Deus me perdoou em Cristo Jesus. É assim que eu devo perdoar as pessoas à minha volta. Deixa eu confirmar, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E Paulo usa essa mesma expressão na outra carta, para dizer, perdoe uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Foi grande o perdão de Deus na sua vida, irmão, irmã?
E como foi, não é? Devolva ele na mesma medida para o seu próximo. É isso. É isso. Então, quando eu digo, nós somos chamados a pensar em como a gente manifesta essa santidade, eu digo que através do nosso relacionamento, eu estou querendo dizer que a gente deve manifestar a santidade repudiando com veemência o pecado, sim, mas também demonstrando amor perdoador. A gente deve andar em santidade sendo contrário ao pecado, à licenciosidade que a gente vive no nosso mundo de então, mas principalmente sendo benigno para com o próximo. Você percebeu que teve gente que foi às redes sociais para dizer que orou para que um certo ator morresse porque supostamente ele fez uma ofensa a Deus? Isso não é comportamento de quem recebeu desse amor generoso, irmão. Quem recebeu desse amor de Deus, ora e diz: Senhor, que a tua misericórdia alcance essa vida para demonstrar para o mundo o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é digno de glória e de honra, o quanto o seu amor é maior do que a gente pode dimensionar. É isso que Paulo está chamando a mim e a você a praticar. Então, reflita. Nós somos chamados, sim, à santidade, mas que a gente cobre mais santidade da gente mesmo do que das outras pessoas, para a gente não parecer pedante, para a gente não afastar as pessoas de Cristo, ao invés de levá-las a reconhecer o amor, a graça e a bondade dele na nossa vida. Na caminhada cristã não tem espaço para moralismo, não. Tem defesa da verdade, dos bons costumes, sim, mas moralismo, não. Tem espaço para misericórdia e para oração, para que os pecadores enxerguem o amor que eu e você enxergamos e sejam alcançados por ele, como eu e você o fomos. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude nessa tarefa, que não é muito fácil, não. Por isso que é um apelo à santidade, mas o Senhor é poderoso para nos dar daquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que você vivamos uma vida que glorifica o nome dele. Deus nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Nós reconhecemos que não temos condições de colocar isso em prática se não for pelo teu poder, se não for pelo teu amor. Nos ajude a viver em santidade e nos ajude a viver essa santidade que manifesta o bom perfume de Cristo ao mundo e manifeste cartas do Senhor ao mundo. Eu oro assim e quero te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu devolvo a direção ao pastor Eli.